discipulava, enquanto Jesus transferia vida, unção, poder, ensinamento aos discípulos, nesse meio termo as coisas aconteciam. As multidões se aproximavam, os milagres aconteciam. E Jesus ia aproveitando esses momentos para ensinar algumas coisas aos discípulos. Jesus, todo aquele que veio a Ele, e ainda hoje é assim, Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus, estando descansado ou cansado, com sono, sem sono, com fome ou sem fome, Ele sempre atendia aqueles que o buscavam. E muitas coisas aconteceram, mas o foco principal de Jesus não era ressuscitar pessoas, embora Ele ressuscitou alguns. O foco principal de Jesus não era curar pessoas, embora Ele curou muitos. Todos os que chegaram para Ele doentes, Ele curou. A Bíblia diz que Ele curou a todos, e aí tem uma expressão na Bíblia que diz que Ele curou a todos os oprimidos do diabo. Deus apresentando a doença como uma opressão maligna, e nós sabemos que a doença realmente não vem de Deus. A gente precisa rejeitar, renunciar, porque não é vontade de Deus em nenhum momento a vontade de Deus de doença para as nossas vidas. Amém. Às vezes é permissão. Aliás, tudo que acontece de bom ou ruim, se Deus não permitir, não acontece. Deus ainda é soberano. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, Ele está no controle de todas as coisas. E aí, o foco principal de Jesus qual era? Treinar os discípulos, para que a partir dele, a igreja fosse estabelecida deles, a igreja fosse estabelecida, e a partir da sua igreja, a multiplicação, para alcançar todas as nações da terra, e alcançar, inclusive, a nós em gerações diferentes. O Senhor, as últimas falas dos evangelhos é sempre comissionando. A última fala de Mateus, que é o primeiro evangelho, é Mateus 28, versículo 19, 20. Ele diz assim: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas antes ele diz: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando ele vai terminar o livro de Marcos, também é um comissionamento. Marcos 16, que é o último capítulo, ele vai dizer: ide, portanto, e fazei discípulos. Ide, quem crê, ele fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. E ele vai falando dos sinais, Então é um comissionamento. João também comissiona, Lucas também traz esse comissionamento. Então o principal propósito de Jesus foi treinar. Tanto é que quando ele estava focado muitas vezes nessa questão do treino, ele mandava não dizer para as multidões o que ele estava fazendo com eles, porque era um treinamento específico. E nesse treinamento, uma das coisas que Jesus ensinou foi a vida de fé, de oração, que teria um tempo em que eles deveriam jejuar, porque quando o noivo, que é Jesus, estava com eles, quando eles estavam próximo de Jesus, eles não precisavam jejuar. Tanto é que criticaram os escribas e fariseus, criticaram os discípulos de Jesus. Por que nós jejuamos 2, 3 vezes na semana e os teus discípulos não jejuam? E ele disse: olha, o propósito do jejum principal é que as pessoas se aproximem de mim, ou se aproximem de Deus. Já que eles estão tão próximos agora, eles não têm necessidade de jejuar. Mas haverá o dia em que o Filho do Homem não estará com eles. Então, aí sim, eles devem jejuar. E aí, num desses momentos, numa dessas ocasiões em que Jesus está treinando os discípulos, chega até Jesus, um homem, vem no meio da multidão, se prostra, se ajoelha diante do Senhor,
e começa a clamar pela misericórdia de Jesus para a cura e libertação do seu filho. Há uma diferença entre cura e libertação, e ele queria as duas coisas, ele queria cura e libertação. Era um jovem possesso, lunático, e ele sofria muito. O pai diz, tem vezes que ele cai no fogo, tem vezes que cai na água, Imagina só como é que era o corpo desse jovem, desse filho desse homem. E aí ele diz, olha, eu já trouxe ele aos teus discípulos, só que os teus discípulos não puderam curá-lo. Quer dizer, os discípulos até que tentaram, eles se esforçaram, mas não puderam curá-lo. E aí Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Diga comigo assim, geração incrédula e geração perversa. Tem duas coisas aí. A incredulidade, ela é uma perversão. Amém. Quando a gente não crê, nós somos perversos. Não crer não é simplesmente desobedecer a Deus. Traz e atrai para nossas vidas a perversão. Por quê? Porque muitas coisas que poderiam acontecer pela fé nas nossas vidas e através de nós, para parentes, amigos, pessoas, para as multidões, não acontecendo, as pessoas vão ficar no sofrimento, elas vão ficar na dor e a responsabilidade é nossa. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo e nós temos que fazer a diferença, não apenas dentro da igreja, mas lá fora, onde os pecadores estão, no meio do nosso trabalho, onde estudamos, no meio dos nossos vizinhos, onde nos relacionamos, temos que fazer a diferença. Se assim não fizermos, nós somos uma geração perversa. A igreja, ela ainda na sua íntegra, na sua totalidade, ela não entendeu a sua missão principal. A missão da igreja não é dentro das quatro paredes. A principal missão da igreja é fora, é influenciando. Igreja, eclésia, que significa tirados para fora, para fazer a diferença, para ser a luz, para ser um candeeiro. A Bíblia diz, não se acende uma lâmpada e coloca embaixo de alguma coisa que vai sufocar aquela lâmpada a ponto da luz não resplandecer. E a palavra do Senhor diz que resplandeça em nós a luz de Cristo. Amém. Que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, cada dia mais, nós temos que brilhar e fazer a diferença. Amém. Os discípulos tiveram a oportunidade, mas o homem levou o menino, eles intercederam, oraram, fizeram lá o ritual, não conseguiram curar. E aí ele vai até Jesus, Jesus imediatamente repreende os discípulos, e ele chama de geração incrédula e perversa. Até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? O Senhor está dizendo, já era para vocês estarem fazendo a diferença. Já era para vocês estarem vivendo um outro nível. Quem sabe o Senhor já nos disse isso de várias maneiras. Já era para você ter avançado, já era para você estar no outro patamar, já era para você estar no outro nível. A palavra que eu ministrei já foi suficiente, mas às vezes a gente recebe, mas não aplica aquilo que Deus nos deu. E o versículo 18 diz, e repreendeu Jesus o demônio. Jesus imediatamente percebeu que a doença naquela ocasião era uma manifestação maligna. Ele repreendeu, a Bíblia não diz aqui que ele repreendeu a doença, a Bíblia diz que ele repreendeu o demônio. Tem vezes que a doença é uma opressão. O inimigo trouxe a doença, ele trouxe a opressão, mas há momentos em que a doença é uma possessão. O inimigo já entrou e aí precisa não apenas de cura, mas de libertação. Repreendeu o demônio, e a Bíblia diz que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então nós temos que ter maturidade, nós temos que ter discernimento, para às vezes nós
mandamos a doença embora. Mas às vezes nós temos que repreender a ação maligna que está gerando aquela doença, né? Tem uma causa, tem a causa e o efeito. O que causou? Não basta muitas vezes nós tratarmos o sintoma. Nós temos que mandar o inimigo embora, mandar a doença embora, falar com a doença, dar um comando para a doença, não aceitar a doença como coisa boa nas nossas vidas. Imediatamente o menino sarou. O versículo 19 diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular porque eles estavam com vergonha, estavam envergonhados, né? Jesus fez aquele milagre ali no meio da multidão, eles esperaram, né, diminuir o fluxo, Jesus ir para um canto assim, e foram também para entender o que tinha acontecido. Foram em particular. E a pergunta que todos tinham no momento é: por que não podemos expulsá-lo? Por que não podemos expulsá-lo? Né? Essa pergunta nos leva a uma reflexão. Tem situações malignas que às vezes estão acontecendo na nossa vida, na nossa família, no nosso círculo de relacionamento, que nós não conseguimos resolver. E a pergunta é: por que não podemos expulsá-lo? Nós expulsá-lo. E Jesus lhe disse, né, muito claro aqui, versículo 20: por causa de vossa incredulidade. Incredulidade. Há uma diferença entre o ímpio e o incrédulo. O ímpio é aquele que não conhece a palavra. O incrédulo é aquele que conhece, mas não crê. Essa expressão incredulidade não é usada simplesmente para o mundo, pessoas que não tinham Jesus, que não tiveram experiência com Jesus, que não conheciam a palavra. Não, essa expressão aqui é para quem é crente, que deveria ser crente, mas ainda não crê. Por isso ele diz: por causa da vossa incredulidade. Jesus não poderia chamar esses homens discípulos de incrédulos se ele não tivesse já dado a oportunidade deles crerem, se ele não tivesse dado a eles a oportunidade deles serem crentes, né? Jesus lá em Marcos, ele diz assim: os sinais seguirão aos que crerem, né? O que Jesus disse para Marta quando ele vai ressuscitar Lázaro? Se tu creres, tu verás a glória de Deus, né? Então ele está dizendo: você tem que ser crente. Amém. E para ser crente nós precisamos de fé, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos ler Romanos? Deixa a tua Bíblia aberta aí, depois, né, a gente volta para cá. Mas no livro de Romanos tem um texto, Romanos capítulo 10. Romanos 10. Aleluia. Amém. Romanos 10. É forte, né? Quando ele faz isso. Está acostumado a fazer isso, né? Versículo 8 diz assim, Romanos 10, 8: mas que diz? A palavra está junto de ti. Amém? Amém. Na tua boca e no teu coração. Para estar na boca tem que estar primeiro no... Glória a Deus. Que a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio no coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Né? Então, quer dizer, alguém pode ser salvo sem isso aqui? Na regra, não. Claro que tem exceções, mas na regra tem que confessar Jesus e tem que crer no seu coração. O versículo 10 diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido.
O versículo 12 diz assim: porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ou seja, nós temos as mesmas promessas dos judeus. Nós somos apresentados aqui como os gregos, aqueles que não são judeus, né? Mas a partir do momento em que a gente confessa o Senhor, né, com a nossa boca, com o nosso coração a gente crê. Então a confissão, né, e esse crer, esse confiar no Senhor com o coração, nós somos e participamos das mesmas promessas daqueles que Deus chamou primeiro. Amém. O versículo 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como Amém. pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Então, volta para lá, para Mateus 17. Nós vamos finalizar lá, Mateus 17. Nós estávamos meditando nesse texto. Versículo 20. Jesus lhe disse: por causa de vossa incredulidade. Então ele está falando de uma forma justa. Ele está dizendo: eu já preguei, vocês não acreditaram. Eu já ensinei, vocês não tomaram posse, vocês não receberam. Eu já fiz, vocês viram eu fazer, mas não fazem no mesmo nível, né? Vocês precisam crer. Por causa da vossa incredulidade, ou seja, a fé não foi suficiente, é que vocês não puderam curar, libertar o jovem. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, diga assim, como um grão de mostarda. Como o grão de mostarda. Aqui é o grão de mostarda, só para a gente ilustrar e não deixar dúvida nesse texto, porque muita gente prega e até fala, crê que é do tamanho do grão de mostarda. O grão de mostarda é muito pequeno, é um dos menores grãos, mas o Senhor está dizendo como o grão de mostarda. Ele está falando do grão que é pequeno quando ele começa, né, quando ele é semeado, mas que a planta da mostarda vai produzir um fruto, né, a mostarda, que tem efeitos tremendos para o organismo humano. E com certeza, quando Jesus faz essa comparação, ele fala na sua presciência, quer dizer, a ciência antecipada, o conhecimento de todas as coisas. Ele fala dos efeitos que a mostarda pode trazer no organismo humano. Eu não gosto de mostarda, né? Não sei quem gosta, né? Eu ainda também não gosto não. A Eva que gosta. Mas mostarda, aquela pasta cremosa amarela, né? Eu gosto do ketchup, pouco da maionese, mas a mostarda não. Mas a mostarda dos três é o único saudável, o mais saudável, aliás, dos três, porque é produzido com algumas substâncias, né, que são extremamente importantes para o organismo. As plantações de mostardas, elas são principalmente do Nepal, do Canadá e alguns lugares, né, da Rússia, né? Ela tem uma folha grande, tem flor, tem semente, que ela produz óleo. Uma das características, das finalidades da mostarda é produzir melhoria, imunidade, né, no organismo humano. Ela trabalha muito a questão da imunidade, da autoimunidade. Então, a mostarda ela serve para a imunidade, serve para a visão, né? Para a questão da visão. Osteosporose, que é o fortalecimento dos ossos, né? Ela combate a osteosporose. Ela tem várias vitaminas, minerais, fibra, é antioxidante, né? Ela serve para a saúde do coração, do fígado, do sistema digestivo. Então é muito boa a mostarda, né? Eu gostaria de gostar de mostarda, e a outra que é bom também, que eu não gosto,
mas é tão mais nutritivo como a mostarda é o azeite, né? O azeite também é muito nutritivo, né? O azeite a Janaína já gosta, mas eu não nem da mostarda nem do azeite. Se a comida eu sentir o gosto do azeite, eu já, né, tenho dificuldade de comer, né? Mas é nutritivo, é muito bom, né? Então o Senhor está dizendo como a mostarda, ou seja, todos esses efeitos, né? Se vocês tiverem fé, né, como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Essa frase última é muito forte. Ele está dizendo: nada vos será impossível, né? Então ele está dizendo: vocês vão viver, devem viver como crentes, como servos de Deus, que acreditam no Deus dos impossíveis. Então todas as vezes que vocês se depararem com uma situação, seja de doença, de necessidade de libertação, né, seja qualquer outro desafio que vocês encontrarem pela frente, entendam uma coisa, não esqueçam disso. Jesus está dizendo para os discípulos: eu estou trazendo essa lição para vocês não esquecerem que nada vos será impossível. É como se vocês saíssem do campo do natural e entrassem no campo do sobrenatural. Então, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que crer no sobrenatural. Nós não podemos crer só naquilo que a ciência ensina. Nós não podemos crer só naquilo, né, que o racionalismo lógico da mente humana consegue captar. Nós temos que entender que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Amém. E Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Glória então, a Deus. Nada vos será impossível. Vão, porque nada vos será impossível. Os sinais seguem aos que crerem. Os sinais seguem aos que crerem. Amém. Mas tem um detalhe que o Senhor quer ensinar ainda aqui para finalizar o texto. Ele diz assim: mas, né, porém, entretanto, todavia, mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Amém. Essa casta não se expulsa senão por oração e jejum. Quando o Senhor usa essa expressão, esta casta, esse tipo de manifestação maligna, não se expulsa senão por oração e jejum, o Senhor está dizendo: tem situações que não precisa de muita oração nem muito jejum, mas tem casos que é necessário, como este caso, nessa situação, né, vocês deveriam ter fortalecido essas duas coisas, a oração e o jejum. Ou seja, lá na frente, agora vocês ainda estão comigo, mas lá na frente, quando se depararem com algumas situações que vocês não tiverem vencendo num primeiro momento, lembrem-se disso aqui: é necessário mais oração e jejum, né? Então tem situações que, se não for na oração e no jejum, não vai. Por isso nós precisamos ampliar o nosso tempo de oração, que é a intimidade com Deus. A oração é a tranca, é a chave que abre a porta do dia e a tranca que fecha a porta da noite, né? Oração. Paulo, ele diz em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. Ou seja, nós nunca devemos deixar de orar. E a Bíblia vai falar também sobre o jejum. Jejum para quê? Para enfraquecer a nossa carne e fortalecer a ação espiritual das nossas vidas. O jejum não é só passar fome, não é só ficar sem comer, mas, né, depois, num outro momento, a gente aprofunda com o jejum bíblico, né? A gente já deu umas pinceladas nele, de Isaías 58. Se você quer saber sobre jejum, você vai para Isaías 58, que é o jejum bíblico, né? É o principal, é o jejum que a Bíblia ensina, porque tem gente que aprendeu de jejum só a ficar sem comer, né? Fica sem comer, mas passa o dia com raiva. Fica sem comer, mas passa o dia brigando. Fica sem comer, mas não fortalece o espírito. Então ficam os dois fracos, o espírito e a carne.
né? Aí não adianta, aí não tem efeito nenhum. Enquanto a gente enfraquece um, tem que fortalecer o outro, porque, né, nós temos uma guerra interna. A nossa natureza humana, a natureza pecaminosa, a natureza biológica, a natureza carnal, ela luta contra o espírito, né? É como se nós tivéssemos dois seres dentro de um só, né? Um ser que não morreu, a nossa carne ainda está viva, né? E eu não digo assim, Senhor, vamos resolver logo isso, a gente morre logo. Não é assim. Ninguém quer pedir logo a morte. Se eu perguntar aqui para vocês, quem quer ser salvo para estar a eternidade com o Senhor? Todo mundo quer. Mas se perguntar quem quer ir agora, ninguém quer. Então, enquanto isso, a nossa natureza humana está viva, né? Nossa natureza humana está viva. Jesus, quando ele fala do novo nascimento, ele diz: o que é nascido da carne é carne, continua sendo carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Então ele está dizendo, você tem que nascer da água e do Espírito, né? Nascer, tem a natureza humana, mas na nossa vida também tem que ter a natureza divina. Só que essas duas naturezas, quem prevalece? Aquilo que tiver mais forte. Se a gente só alimenta a carne, só come, né, o nosso pãozinho com manteiga, o Nescau, nosso arroz com macarrão e carne, se a gente só come, alimenta só o corpo, o que está forte é a carne. O que vai prevalecer são as obras da carne. E a carne, ela produz, né, concupiscências, que são vontades, que são contrárias à vontade de Deus. Mas nós nascemos de Deus. A Bíblia diz: aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e o inimigo não lhe toca. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas se nós temos essa natureza, né? E aí, queridos, o que acontece? A gente tem que fortalecer o espírito. Como é que a gente fortalece o espírito? Oração, meditação na palavra, né? Jejum. Todas essas coisas fortalecem o espírito e nos levam a vencer os obstáculos que são considerados impossíveis, né? Jesus ensinou: esta casta não se expulsa senão por jejum e oração, ou por oração e jejum, né? Então, daí a importância de nós estarmos atentos. Para cada nível de conquista que nós buscamos, há um nível de preparação espiritual. Às vezes a nossa preparação espiritual dá para conquistar uma coisa, mas não dá para conquistar uma outra que está num patamar mais elevado. Aí nós temos que buscar mais, fortalecer mais, né? E essa busca, ela é constante. O Senhor diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? A Bíblia diz: aquele que busca encontra, o que pede recebe, o que bate a porta se abre, né? Então nós temos que buscar ao Senhor, buscar esse nível de espiritualidade em Deus. Amém, queridos? Amém. Diga glória a Deus. Glória Então a Deus. fique, né, com tudo o que nós falamos, que você memorize essa frase quando o Senhor diz assim: e aí nada vos será impossível. Quando você estiver diante de um desafio, lembre-se dessa frase. Mas aqui não pode, e nada vos será impossível. O Senhor está dizendo: amém. Chegue no nível em que nada vai ser impossível para você. Na outra fala de Jesus, ele diz assim: e tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Quero convidar você a ficar em pé. Amém. Nós louvamos a Deus pela sua palavra, né? O jovem foi liberto, o pai voltou para casa com ele liberto, curado, liberto, abençoado. E os discípulos aprenderam mais essa lição da parte de Jesus. Fé como um grão de mostarda. Amém.